Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 8 de maio a 14 de maio, portanto hoje. Na segunda-feira, dia 8, foi dia de São Vítor, um mártir. Vítor, Nabor e Félix eram soldados provenientes da Mauritânia e hospedados em Milão. Levados como outros companheiros seus de milícia e de fé a fazer escolha entre o imperador e Deus, sua escolha foi clara e decidida. Mas sua objeção de consciência só lhe proporcionou a prisão. Após lhe haver feito passar 6 dias sem comer e sem beber para delimitar-lhe a resistência, ele foi arrastado ao hipódromo do circo, junto à atual Porta Ticinense. Não obstante o interrogatório ter sido feito pelo próprio Maximiano Hérculo e por seu conselheiro Anulino, Vítor permaneceu firme na decisão de não sacrificar aos ídolos, resolução que manteve também após severa flagelação. Transportado ao cárcere, onde está hoje a Porta Romana, São Vítor foi ulteriormente atormentado. Despejaram-lhe chumbo derretido nas feridas, mas a forte fibra do soldado africano ainda assim não enfraqueceu. Um dia, aproveitando a distração dos carcereiros, conseguiu fugir e foi refugiar-se numa estrebaria, situada nas proximidades de um teatro, lá onde se encontra hoje a Porta Vercelina. Mas, a estas alturas, sua peregrinação estava acabada. Descoberto, foi levado a um bosque de olmo que estava perto, e ali foi decapitado. O seu corpo ficou sem sepultura durante uma semana, mas o bispo São Materno o encontrou ainda intacto e fielmente vigiado por 2 feras. Milagres do Senhor. Na terça-feira, dia 9 de maio, dia de São Pacômio, um abade. Pacômio nasceu no Alto Egito, no ano de 287, de pais pagãos. Engajado à força no exército imperial, com a idade de 20 anos, acabou prisioneiro em Tebas, com todos os recrutas. Protegidos pela escuridão, alguns católicos levaram-lhes comida. O gesto dos desconhecidos comoveu Pacômio, que lhes perguntou quem os havia levado a fazer aquilo. O Deus dos céus, foi a resposta dos católicos. Naquela noite, Pacômio orou ao Deus dos cristãos, ao Deus católico, pedindo que o livrasse das correntes, comprometendo-se em troca dedicar-lhe a própria vida ao seu serviço. Obtida a liberdade, cumpriu a promessa, agregando-se a uma comunidade católica de um povoado do sul, o atual Kars es-Sayad, onde teve a instrução necessária e o batismo. Durante algum tempo conduziu vida de asceta, dedicando-se ao serviço da gente do lugar. Depois se submeteu à guia do velho monge Palamon, por 7 anos. Durante um intervalo de solidão no deserto, uma voz misteriosa convidou-o a fixar sua morada naquele lugar, ao qual logo teriam vindo numerosos discípulos. Na época de sua morte, os mosteiros masculinos já eram 9, mais um feminino. Na quarta-feira, dia 10 de maio, dia de Santo Ubaldo, o bispo. Ubaldo nasceu de família nobre de origem alemã no ano de 1085. Ficou órfão de pai e mãe em tenra idade. Foi criado por um tio que cuidou da educação, sobre sólidas bases religiosas. Mas quando tinha pouco mais de 15 anos, manifestou o desejo de retirar-se para a solidão, a fim de viver como ermitão, longe das lisonjas da cidade. Foi o próprio tio a dissuadi-lo, consentindo, porém, que ele fizesse vida comum com os cônegos de São II. Em 1104, foi tirado dali pelo bispo João, que o quis junto de si para confiar-lhe a reforma eclesiástica. Em 1129, o Papa Honório II designou o bispo de Gúbio e lhe conferiu pessoalmente a consagração. 31 anos durou o seu episcopado. Morreu na madrugada do dia 16 de maio do ano de 1160. Na quinta-feira, dia 11 de maio, Santa Joana de Portugal.
Nasceu Joana 6 de fevereiro de 1452, filha primogênita de Dom Afonso V e, portanto, herdeira do reino. Mas desde cedo, o espírito da jovem princesa estava mais disposta para o serviço de Deus do que para as grandezas da terra. Jejuava a pão e água muitos dias, particularmente todas as sextas-feiras, e para que fosse completa a abstinência, observava também as palavras, procurando no silêncio aplicar melhor o espírito à meditação das coisas de Deus. Era dotada de singular formosura, pelo que foi pretendida por muitos príncipes. Luís XI da França mandou a Lisboa seus embaixadores a pedi-la em casamento para o Delfim. Mas a este e a outro se esquivou Joana, porque todo o seu desejo era abraçar a vida religiosa. Em 1471, obteve licença do pai e recolheu-se ao mosteiro Odivelas, onde era abadesa sua tia, Dona Filipe. Faleceu em 12 de maio de 1490, vítima de cruel doença, cujas dores suportou com invencível paciência. Em Portugal, sua festa é celebrada a 12 de maio. Na sexta-feira, dia 12 de maio, dia dos santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, todos mártires. O Papa Damaso, que pouco depois da metade do século IV falava com absoluta segurança dos dois mártires, refere que viveram no fim do século III e morreram durante a perseguição militar com a qual se iniciou a Era dos Mártires, de Diocleciano. Eles eram levados à força ao tribunal de um tirano. Aí aplicavam as ordens de tortura e de execução dos rebeldes católicos, até que, atingidos pela coragem e constância dos mártires, decidiram seguir seu exemplo. Privados das insígnias militares, foram, por sua vez, conduzidos ao suplício, que enfrentaram com coragem e alegria. Todas as estradas levam a Roma, diz um provérbio, e de Roma saem algumas das mais célebres estradas do mundo. Em duas dessas estradas, a sudoeste e a oeste, a Ardeatina e a Aurélia, foram sepultados os mártires Nereu, Aquiles e Pancrácio. E no sábado, ontem, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. No dia 5 de maio de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV convidou os católicos do mundo inteiro a se unirem em uma cruzada de orações para obter a paz com a intercessão de Nossa Senhora. 8 dias depois, a Beatíssima Virgem dava aos homens a sua resposta, aparecendo a 13 de maio a 3 pastorinhos portugueses, Lúcia, de 10 anos, Francisco, de 9 e Jacinta, de 7. Já em 1951, Pio XII estabeleceu que o encerramento do Ano Santo fosse celebrado no Santuário de Fátima. A 13 de maio de 1967, pelo 50 anos de aniversário das aparições de Nossa Senhora, o Papa Paulo VI chegou a Fátima, onde o aguardava, juntamente com 1 milhão de peregrinos que haviam passado a noite ao relento. Lúcia, a vidente, estava ali neste dia, em 13 de maio de 1967. Muito interessante saber que Nossa Senhora só apareceu depois que o Papa pediu aos católicos essa cruzada de orações pelo fim da guerra. Muito bem, e hoje, domingo, dia de São Matias, o apóstolo, São Matias. Matias é nome frequente entre os judeus e quer dizer dom de Deus. É o apóstolo que recebeu o dom do grande privilégio de ser agregado aos 12, tomando o lugar vago deixado pela deserção de Judas Iscariotes, o traidor. Sua eleição foi mediante sorteio, após a ascensão do Senhor, pela proposta de Simão Pedro, que, em poucas palavras, fixou os 3 requisitos para o ministério apostólico: pertencer aos que seguiam Jesus desde o começo, ser chamado e enviado. É necessário, pois, que destes homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que nos foi arrebatado, haja um que se torne conosco testemunha da sua ressurreição. E o interessante, o adendo que faço, é que quem coordenava tudo era Pedro. Então, quando alguém diz que Pedro não foi o primeiro Papa, nem o
o, o presidente ali, né, dos apóstolos. A gente já vê aqui na própria escritura que isso não é verdade, e ele era sim, né, a pessoa que coordenava todos os apóstolos, né? Bom, era o primeiro bispo. A eleição de Matias por sorteio pode causar-nos algum espanto. Ora, tirar a sorte para conhecer a vontade divina é meio estranho, mas era um método muito conhecido na Sagrada Escritura. A própria divisão da terra prometida foi mediante sorteio, e os apóstolos julgaram oportuna a conformidade com esse costume. Entre os dois candidatos propostos pela comunidade católica cristã, José, filho de Sabá, concubinado o justo, né, e Matias, a escolha caiu sobre o último. O novo apóstolo, cujo nome brilha na Escritura somente no instante da eleição, viveu com os 11 e fulgurante experiência de Pentecostes antes de encaminhar-se com os outros pelo mundo afora e anunciar a glória de Deus, né? Da glória do Senhor Jesus. Para lembrar também que aqui ele fez parte dos 12, né? Que tinha que ser 12, né? Por causa da estrutura apostólica. Mas haviam muitos outros, né? Que Jesus também deu o Espírito Santo. Estes textos são do site católico Liturgia Diária da Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz bem resumidinho, né? Porque o tempo é curto. Quem puder, pode aí pesquise na internet, no Google, né? A vida dos santos católicos, você vai se surpreender com o que você vai conhecer de cada santo da Igreja. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo. Clamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Depois a gente já volta.